Graça e paz, igreja. Vamos de novo? Graça e paz, igreja. Amém. A gente insiste, que a gente sabe que você sabe fazer melhor. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar por nós, pela palavra. Quero convidar você a dar a mão para o seu irmão, educadamente, pergunte a ele ou a ela. Quero orar por você, por essa palavra. O que você está precisando de uma resposta, de uma provisão? Pergunte educadamente, porque aí você já ora certo, já não perde tempo, você já vai ser objetivo na sua oração. Amém? Perguntou? Amém? Agora aperta a mão dele ou aperta a mão dela e fala assim, vamos orar. Pai, nós queremos nessa noite te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. E nós entramos por essas portas nessa noite, por tua causa. É uma alegria, é uma bênção ver os irmãos adorar, cantar, mas nós entramos aqui porque nós queremos a cada dia mais amarmos o Senhor e sermos parecidos com o Senhor. Pai, nessa noite, nós queremos orar por nós e por tua palavra. Que o Senhor nessa noite possa falar ao nosso coração, e enquanto a sua palavra for ministrada, Senhor, que respostas do céu, direções do Senhor, sejam trazidas ao nosso coração, à nossa vida, decretos, liberações, Senhor Deus, revelações, respostas, Senhor, em nome de Jesus. O Senhor é o Senhor da igreja, e a palavra é sua, e nós sabemos que o Senhor zela em cumprir a sua palavra, e nós pedimos nessa noite, fala conosco como igreja, fala conosco de uma maneira individual, fala com a nossa casa, direciona a nossa vida através da sua palavra, e Senhor, nesse ambiente, Pai, que foi construído para adoração ao único que é digno de receber honra e glória, a Jesus. Nós queremos que nesse ambiente somente o Senhor autorize, Pai amado, anjos para estar neste lugar, que demônios que porventura estejam aqui, que entraram aqui escondidos, nós queremos em nome de Jesus mandar embora agora, amarrados em nome de Jesus. E sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, Espírito Santo, que haja um mover sobrenatural do Senhor. Senhor, enquanto nós estivermos aqui, guarda a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, os nossos bens, e fala conosco em nome de Jesus. Amém, amém. Abraça a pessoa que está ao seu lado, dê a ele uma palavra de fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Abra sua Bíblia, por favor. Mesmo sentado, abra sua Bíblia lá em João, Evangelho de João, no capítulo 21, versículo 5 e versículo 6. Evangelho de João, capítulo 21, versículo 5 e versículo 6. Enquanto você encontra a passagem bíblica, eu quero trazer um abraço da Igreja Assembleia de Deus, lá de Arthur Nogueira. Estive lá ministrando no domingo. É a igreja onde meu pai congrega já há alguns anos. E assim, eu já tinha ministrado a palavra com a minha mãe, recebendo, vendo, várias vezes. Com o meu irmão também, tive o privilégio de batizar meu irmão, minha cunhada. Mas ministrar a palavra com meu pai assistindo foi a primeira vez. E foi ele que foi aquele que convidou, né? Mas foi uma bênção, irmão, porque eu não fui lá por causa do meu pai, não fui para agradá-lo. Eu fui porque Deus me deu uma palavra para entregar para aquela igreja. Eu recebi essa palavra num dia em que o apóstolo estava ministrando. O Espírito Santo falou para mim, entrega essa palavra numa ministração do apóstolo, falar essa palavra que vai para lá. Eu procurei a nossa liderança, porque nós somos pastores, mas nós somos pastoreados também. E eu disse, apóstolo, eu recebi esse convite, ele me abençoou e nós fomos. Irmão, foi uma bênção. Houve conversão, gente que estava afastada da igreja voltou. Foi um mover tremendo. Então eu trago um abraço de lá, uma gratidão dos irmãos de lá por terem liberado a gente.
E já queria agendar uma outra data. Eu falei, calma, não é assim, né? Não se empolga muito não. Amém? Você achou? Amém. Então leia comigo o versículo 5 e o versículo 6. Diz assim: perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe, não. Versículo 6: então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Eu quero nessa noite falar com você sobre a necessidade ou o convite que nós estamos recebendo do Senhor nesses dias como igreja resgate, como igreja de Jesus, sobre confiar nele. Confie no Senhor. Confie no Senhor. Sabe, irmãos, é importante, é necessário que nós saibamos em quem nós vamos confiar. É necessário que eu e você tenhamos o entendimento, a clareza em quem eu vou confiar, seja um assunto, seja a minha vida, seja, enfim, é necessário. Por quê? Porque essa confiança gera no meu coração expectativas, gera no meu coração esperança. Então, quando a Bíblia fala, por exemplo, maldito é o homem que confia no homem, ela não está dizendo que você não deve confiar no seu pastor, no seu diretor, no seu líder, no seu irmão. Ele está dizendo assim, olha, não confie. Tudo, não ache que essa pessoa vai salvar você, não ache que essa pessoa é tudo na sua vida. Então é muito importante que eu saiba em quem estou confiando. E eu nessa noite, essa palavra de confie no Senhor, o que o Espírito Santo pôs no meu coração é que nós subiremos nesses dias, como igreja resgate, igreja local, mas também como igreja de Jesus, o nosso nível de confiança nele precisa subir. O nosso nível de confiança no Senhor, para atender a expectativa dele, ou aquilo que ele está fazendo na igreja local, mas no mundo, na sua igreja, o nosso nível de confiança nele precisa aumentar. Por isso que é importante nós entendermos. Por exemplo, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas tem um povo que confia no Senhor. Tem um povo que confia no Senhor com relação à sua provisão, mas tem um povo que, enquanto o Senhor no tempo dele não atende, constrói bezerro de ouro. Tem líder que espera no Senhor e na manifestação dele, mas tem líder que instiga o povo a construir bezerro de ouro. E tem povo que adora esse bezerro de ouro. E para ser talvez mais assim específico, eu sinto de Deus que a nossa confiança nessa noite, ela está voltada à provisão, à nossa vida financeira, aquilo que nós precisamos ter de expectativa no Senhor e daquilo que o Senhor está fazendo nesses dias. Por que é que eu preciso confiar? Por que é necessário que eu confie? Porque se você for sincero, por exemplo, vou fazer uma pergunta. Me ajude, pergunte para a pessoa que está ao seu lado também. O que você fez na sua vida que você confiou e deu certo? Pergunta para ela, o que é que você fez na sua vida que você confiou, seja no trabalho, seja na faculdade, independente, você acreditou no Senhor, ou em você, ou em alguém, e deu certo. E a pergunta é, por que é que você confiou? Porque existem coisas na nossa vida, no trabalho, enfim, em toda a rotina que exige da gente, que
mostra que nós não conseguimos fazer tudo. Por exemplo, por que nós confiamos no Senhor? Por que nós entregamos a nossa vida a Jesus? Porque nós não temos em nós a capacidade de nos salvar. Não há em nós, no nosso eu, na nossa vida, a capacidade de salvação. Eu sou incapaz de me salvar. Por isso que Ele me amou. Por isso que eu confiei. Então eu preciso confiar. É necessário que eu confie. Por quê? Porque existem áreas que nós não temos condição. Pense em algo que você confiou e não deu certo. E pense em algo que você confiou e deu certo. E eu quero fazer uma pergunta. Deus estava nessa situação? E não tem certo ou errado. Porque às vezes, irmão, pode dar certo. Você faz algo e talvez você não orou, mas deu certo. A minha questão, se Deus estava ou não, é uma preocupação, porque eu acho muito triste nós termos sucesso em coisas que Deus não está envolvido. E não é errado eu confiar, eu ter capacidade, eu ser capaz, eu ser uma pessoa bem-sucedida, não é sobre isso. Mas é triste você fazer algo, ter sucesso e não ter confiado a Ele a direção. Por que deu certo? Por que deu errado? A minha pergunta é: Deus estava? E eu estou fazendo essa pergunta, irmãos, porque eu sinto no meu coração que nessa noite há pessoas cansadas. Mas não é um cansaço assim normal, é um cansaço de eu não aguento mais, eu preciso renovar as minhas forças nessa noite. E você precisa entender do Espírito, por que é que você está assim, do Espírito Santo. Por que é que você está do jeito que está? Porque se você confiou, se você chamou o Senhor nessa noite quer renovar você. E se você não fez nessa noite, não é sobre acusar você, mas é sobre desafiar você a confiar nele. Olha comigo o versículo 3 para você entender o que estava acontecendo aqui. Irmãos, é um texto assim que eu sou apaixonado, eu gosto muito dessa passagem. E sim, daria para a gente falar sobre várias coisas, mas eu quero que você olhe sobre confiança. E o versículo 3 mostra Pedro, o grande Pedro. A Bíblia diz assim: disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Você sabe e eu sei, os outros evangelhos mencionam também, que Pedro estava muito triste, estava cabisbaixo, estava tendo um momento difícil no seu ministério, que ainda nem havia começado, mas estava naquele treinamento, porque ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus ressuscita e manda um recado, falou: olha, eu ressuscitei, avisa os discípulos e avisa a Pedro que eu ressuscitei, que eu estou vivo. E aqui, Pedro, na narração de João, o Espírito Santo traz o momento de Pedro onde ele diz: eu vou pescar. Ele toma uma iniciativa que você vai dizer assim: mas bispo, é pecado pescar? Cadê o Machado? O diácono Machado. É pecado pescar? Não é. Quem aqui gosta de pescar? Não, deixa a mão erguida, sua mulher não vai ficar brava com você. Olha só, temos mulheres que gostam de pescar. Leandro Porto ama pescar. Não é pecado pescar. E Pedro vai pescar. Então sim, qual é o problema até aqui? Nenhum problema. Só que lá em Mateus no capítulo 4, verso 19, Jesus já havia, no início, quando ele chama os seus discípulos, ele já havia dito a Pedro: Pedro, eu sei que você é uma bênção, eu sei que você é pescador,
Eu sei que você tem uma empresa bem sucedida de pesca. Eu sei que você sustenta, eu sei que você ganha dinheiro, eu sei que você sabe fazer isso, mas eu quero trazer uma palavra para você, Pedro. E a palavra é: você não vai pescar mais peixe, você vai pescar homens agora. Então, Pedro aqui, ir pescar era errado? Não sei. Mas, no mínimo, pastor Rafael, ele estava fazendo algo que Jesus já havia dito para ele não fazer. O que mostra que, em momentos de dificuldade da nossa vida, talvez, como o apóstolo diz, talvez essa pessoa não está aqui, não faz parte da nossa igreja. Mas, lá nas outras igrejas, as pessoas, quando estão assim, passando por momentos difíceis, elas resolvem ter atitudes sem confiar no Senhor. Eu não sei você, mas eu já tive. E quando eu falo confiar, é aquela confiança de entrega. E Pedro tomou uma decisão: vou pescar. E aí vem algo pior ainda, que é a ação dos discípulos. Nós também vamos. Irmão, quando você é líder da sua casa, líder no seu ministério, líder na igreja, líder no trabalho, é normal que você tenha atitudes, você precisa ter atitudes. Então, tenha atitudes confiadas no Senhor, nas direções do Senhor. E Pedro tomou uma atitude, e as pessoas que estavam com ele, talvez: poxa, Pedro, não fica assim, Ele te ama. Ô Pedro, ergue a cabeça, Jesus ama você, Jesus tem um plano na sua vida. Junto, passando com Pedro um momento, elas tomam a decisão: se você vai, eu também vou pescar. E eu repito, não é pecado. A grande questão é se isso demonstrava uma confiança no eu. A consequência disso você já sabe. Eles pescam a noite inteira. E a resposta da pescaria é nada. Nada. Irmão, se tem uma coisa que desanima a gente, é você gastar esforço, gastar conhecimento, gastar tempo, gastar recurso, gastar, e você não obter o resultado que você tinha expectativa. Bispo, por que isso acontece? Porque, irmãos, se nós formos sinceros, a maioria das vezes nós fazemos isso sem confiar no Senhor, sem uma direção do Senhor. Nós aprendemos aqui, nós ouvimos direto. Quando dá certo, quem foi? Foi ele. E quando dá errado? Foi Pedro. É um exemplo daquilo que nós ouvimos aqui. E a pescaria, o resultado da pescaria é nada. E aí nós olhamos para esses irmãos e vemos o desânimo, o cansaço. E quantos de nós, às vezes, passamos por situações assim, e talvez hoje, nessa noite, pessoas, nosso coração esteja assim. Não é aquele cansaço de: poxa vida, eu estou cansado, eu estou trabalhando, mas eu estou olhando e está valendo a pena. Não, é um cansaço de: eu estou fazendo e não estou vendo o resultado. Eu sei que às vezes, irmãos, a gente não precisa ver, a gente precisa crer. Mas aqui diz que eles fizeram e na hora de ver o resultado, ele não apareceu. Bispo, por quê? Pensa comigo. O conhecimento de Pedro, conhecia a pesca, dominava a pesca, sabia todas as condições, tinha mais tralha do que o leão do porto, tinha mais tralha que o machado de pescaria, conhecia tudo. Nesse momento, ele usa o seu conhecimento e vai. É errado? Não é errado. Usa provavelmente um barco adequado. Barco, nesse caso aqui, eu queria que você entendesse como uma movimentação.
usou para fazer as movimentações. Às vezes nós confiamos em nós, às vezes nós confiamos nas movimentações que nós já fizemos. Não, eu vou fazer desse jeito. Não, porque naquele dia, naquele culto, eu cheguei, eu dobrei o meu joelho, deu certo, Deus falou comigo, e eu vou fazer a mesma coisa. Não, porque eu fui no culto de camisa branca, e aquele dia Deus falou algo muito forte comigo, eu vou com a camisa branca de novo. Não, porque eu já me movimentei, já fiz essas movimentações, e deu certo. E nós confiamos na nossa forma de movimentar, de fazer as coisas. A rede, o problema era a rede? Não, o problema não era a rede. O problema é que eles fizeram algo sem confiar, sem entregar plenamente ao Senhor. Versículo 5, para a gente caminhar e orar. Diz o texto que Jesus aparece. E diz assim, perguntou-lhe Jesus, filhos, tens aí alguma coisa de comer? Se você olhar comigo, o versículo de número 9, diz assim, ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Se Jesus, que já estava na praia, já tinha peixe e pão, por que é que ele pergunta se tinha o que comer? Se ele já tinha a provisão para ele, por que é que ele estava preocupado? Porque se tem uma coisa, irmão, que nós precisamos nesses dias, é entender o quanto Deus nos ama, e o quanto Ele está preocupado em atender as nossas necessidades. Mas entenda bem o que eu vou falar, não é necessidade de peixe e pão, é a necessidade que me faz caminhar para o propósito, que me ajuda na caminhada do propósito, que me faz ter experiências com Ele, para cumprir o propósito, porque é o propósito que interessa. A necessidade Ele supre. Qual que é o problema? Eu vou criar todas as coisas. No princípio não havia nada, Ele chegava e com uma palavra, com um barato, nada aparecia, era criado aquilo que Ele determinou. Então, o problema de Deus não é suprir necessidade, é cumprir propósito. E dentro de cumprir propósito, Ele revela o quanto Ele nos ama, o quanto Ele nos quer participantes desse propósito. E aí o texto diz que Ele chega assim, vocês têm o que comer? Essa pergunta era uma pergunta mentirosa então, bispo? Não, era uma pergunta verdadeira. Mas não era sobre Ele, era sobre os discípulos. Vocês têm o que comer? Essa é a necessidade de vocês? Ele estava interessado lá no final, como nós somos já ministrados dias atrás, pelo apóstolo, na restauração de Pedro. Mas antes da restauração de Pedro, ele precisava desse momento de dar a eles essa experiência do milagre. Como é que restaura alguém desanimado? Como é que eu restauro alguém com um problema? Restaurando sua confiança, restaurando que ele confie em mim, porque ele precisa novamente entregar seu coração, sua vida a mim. E Jesus aparece e fala assim, vocês têm o que comer aí? Era o problema, não era? Não, nós não temos nada. Então tá bom, vamos rever o processo, vamos. Conhecimento vocês têm? Nós temos. Vocês têm um barco aí? Tem. Tem uma rede? Tem. Ué, mas por que vocês não pegaram nada? Vocês têm tudo, por que não pegaram nada? E veja quanto Deus nos ama, quanto Deus demonstrou aqui o seu amor a eles. Porque Ele não chega criticando a pescaria, Ele chega demonstrando o seu amor, resolvendo o problema. É o Jesus Tramontina, rápido. Vamos resolver o problema, vamos. Vocês têm conhecimento, barco, pesca, o que vocês não têm?
uma palavra para vocês confiar. Uma palavra de quem? Daquele que fez com que eles abandonassem tudo para seguir. Daquele que em nenhum momento os decepcionou. Daquele que sempre esteve junto desde quando eles o conheceram. Daquele que aparece no momento de muita dificuldade para Pedro e para os outros que ainda estavam atemorizados, ainda tinham medo de tudo que estava acontecendo. Se você ler essa passagem próxima nos evangelhos, você vai ver que eles estavam trancados, talvez aqui no capítulo 20, se eu não estou enganado, eles estavam trancados com medo dos judeus. Então todos eles tinham um problema, não era só Pedro. E Jesus vem, aparece, para que eles voltem a confiar, voltem a entregar, a confiar nele, e traz uma palavra. Por que é que eu preciso então confiar? Porque eu não tenho em mim capacidade. Como eles vão confiar aqui? Obedecendo. O Senhor não liberou uma palavra, liberou a palavra. Não se questiona, não, se obedece. Se você realmente diz e quer cumprir o que o Senhor está dizendo nesses dias, o que Ele falar, obedeça. Por quê? Porque você entende, você sabe das movimentações, você tem as ferramentas, você é abastecido por palavras, você vê a movimentação profética. Se você olhar, irmão, o calendário da igreja esse ano tem tanta coisa, que você olha assim e fala, meu Deus, vai acontecer tudo isso, se bobear fica até ansioso. Tem muita coisa boa. Fala para o seu irmão, esse ano nós temos várias coisas para acontecer neste lugar. Várias ministrações, congresso de mulheres. Meu aniversário não, deixa para lá. E a gente olha para essas coisas e fica pensando, o que é que me falta? Falta eu confiar no Senhor. E aí ele vem e ele fala. E alguns, ele já até falou. Ele já disse, você já sabe o que tem que fazer. E nós precisamos então obedecer. A minha obediência demonstra que eu estou confiando nessa pessoa. Então como é que eu posso demonstrar a minha confiança? Obedecendo. Como é que eu posso não confiando nas minhas atitudes? A obediência, irmão, a confiança, a obediência a quem eu confio, traz honra. Filhos, honrem os seus pais. Filhos, obedeçam. Obediência e honra são coisas que caminham juntas. E o Senhor traz uma palavra. A obediência aqui traria honra. E eles obedeceram. Então tá bom, Senhor, vamos fazer do jeito que o Senhor mandou. Vamos caminhar para a gente orar? Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e haviam também pão. Disse-lhe Jesus, preste atenção que isso é importante. Trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Irmãos, Jesus precisava do peixe, porque o verso 9 diz que tinha pão e peixe em brasa. Mas ele vê a pescaria e ele diz assim, olha, traga alguns peixes.
E eu sempre fiquei curioso com essa quantidade. Por que é que o texto diz que haviam 153 grandes peixes? Eu nunca entendi. E vou falar algo aqui que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, que eu achei justo de eu compartilhar. Fiquei em paz de eu compartilhar com você. Porque quando eu olho para a passagem e o texto menciona a quantidade de peixes, e Jesus dizendo, tragam peixes para cá, Jesus está cumprindo aquilo que era costume para eles, tragam a primícia daquilo que vocês receberam. Por quê? Porque a primícia daquilo que nós recebemos demonstra que nós confiamos e nós estamos honrando aquele a quem nós confiamos. Tragam os peixes. Mas Jesus, você já tem peixe aí. Alguém na carne poderia dizer. Eles obedecem e levam os peixes. Por quê? Porque é honra. Porque quando eu trago primícia, quando eu trago dízimo, oferta, quando eu me movimento em gratidão, eu estou demonstrando a quem eu confiei que deu tudo certo e a honra é dele. Por isso que nessa noite eu preciso entender que confiar no Senhor, com entregar, primeiramente eu preciso saber se eu o conheço, se eu sei em quem eu estou confiando. Abre comigo, por favor, no Salmo 46. Salmo 46. Se você achou, me espera, estou chegando. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, Deus está no meio de toda essa situação, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor vai sempre estar conosco, irmãos. Nós só precisamos dar uma resposta a essa presença dEle. E quem Ele é. Quando eu vejo a pescaria da noite inteira e o resultado sendo zero, eu penso, o choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã, e Jesus aparece, e aí eu coloco a minha confiança nele novamente. Eu queria que você pensasse comigo nessa noite, em quem você tem confiado nesses dias, em quem você tem depositado a sua confiança. E se é no Senhor a sua confiança desses dias, que ações você tem dado, que respostas você tem dado para demonstrar essa confiança? Que tipo de gratidão e de honra você tem feito a Ele? Bispo, hoje eu não estou confiando em nada, pois Ele está aqui, porque a sua presença nessa noite diz a você o quanto Ele te ama. E Ele só quer dizer isso a você: eu amo você, filho. Eu amo você, filha. E você pode confiar em mim novamente. Coloque a sua confiança em mim novamente. Eu sei que você diz que você sabe pescar, mas nessa noite eu quero trazer uma experiência nova a você. Eu vou te ensinar do meu jeito. Está vendo aqui? O seu conhecimento?
E aqui? Aqui eu vejo o barco. E aqui? Aqui eu vejo a rede. E aqui? Não, aqui não tem peixe, nós pescamos a noite inteira. Tá bom, agora deixa eu mudar a sua visão. Vem para cá. O que tem aqui? Tem o meu conhecimento, um barco, uma rede. Mas espera aí, a distância é mínima. Por que lá não tem peixe e aqui tem peixe? Porque você está confiando na minha palavra, está confiando em mim. Vamos nos colocar em pé? Quero orar por você. Quero convidar os oficiais, pastores, bispos, presbíteros, diáconos ungidos para nós orarmos. Eu não sei se uma pessoa ou duas ou três, não interessa. Mas se você precisa de oração nessa noite, nós queremos orar por você. Sabe, irmãos, eu sei que essa palavra, ela é simples, mas pense, o Senhor está subindo o nosso nível como igreja local. E nós precisamos, nós somos convidados por Deus a subirmos o nosso nível de confiança nele. Dias atrás eu testemunhei algo aqui sobre a minha vida financeira. Eu não sei se você lembra, eu disse que todos os anos nós aumentamos o nosso valor de dízimo. E não é porque todos os anos a nossa arrecadação aumenta. Não é sobre isso. É sobre a nossa demonstração, o quanto nós queremos. É um desejo nosso. Confiar mais no Senhor do que no nosso recurso. Lógico que tem a expectativa. Mas mais ainda é a demonstração de quanto eu quero confiar no Senhor. Então, se você nessa noite está cansado, decepcionado, desanimado, precisa de um renovo, vem à frente, recomece. Eu quero no Senhor ter experiências novas. Talvez você queira de Deus uma palavra, como eles receberam. Esses homens e mulheres aqui têm uma palavra de Deus para te entregar. Eles vão tocar a sua cabeça e vão orar e vão entregar uma palavra a você. Você pode sair do seu lugar, nós vamos orar. Enquanto isso, amém? Saia do seu lugar, entregue ao Senhor, confie no Senhor. Talvez você já tentou várias coisas, já fez várias coisas, né? Nós temos, por exemplo, o testemunho da Graziele aqui, que tentou, estudou, fez cursinho, tentou vários anos, mas na estação certa, no dia certo, no ano certo, deu tudo certo. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Pastor Rafael, é simples o que eu vou te dizer, mas o Senhor está dizendo, confia no Senhor. Confia no Senhor. O Senhor tem grandes coisas a você, o seu ministério, a sua entrega, a sua vida. Talvez nós como igreja, nós não entendemos, não vemos com os nossos olhos o quanto você se entrega. Mas eu senti de Deus, da oração antes do culto, de entregar isso a você. Deus vê a sua entrega. E o Senhor tem novidades para o seu ministério. Esse ano, o seu ministério está com novidades do Senhor, de crescimento, de experiências. Talvez coisas que você está acostumado a fazer do jeito que você faz, deram até resultado, mas o Senhor derrama uma graça para que esses resultados sejam maiores, talvez mais rápidos, porque experiências novas o Senhor tem para a sua vida. Amém? Pedir para o Luiz Eduardo, por favor, orar com ele. Testifica isso. Vamos orar. Senhor, nessa noite nós queremos entregar a nossa vida. Nós queremos, nessa noite, pedir que o Senhor nos ajude a confiarmos mais no Senhor.
que o Senhor nos ajude mais a entregarmos mais, mas também te pedimos que o Senhor olhe corações aqui nessa noite. Eu sei que vidas aqui estão cansadas, desanimadas, e é algo espiritual. Em nome de Jesus, nós como igreja erguemos as nossas mãos e nós clamamos para que esse desânimo, essa decepção, esse cansaço, esse engano, em nome de Jesus, saia dessa vida ou dessas vidas, e que haja uma restauração, haja um renovo, e essa pessoa ou essas pessoas sejam tocadas de maneira sobrenatural, de tal maneira que elas saiam daqui dizendo: o Senhor me tocou e eu vou continuar. Elas saiam com esperança, elas saiam confiando ao Senhor essas situações, confiando seus corações, sua vida profissional, sua casa, o relacionamento com o marido, com a esposa. Senhor, nós clamamos por uma confiança no Senhor, que o Senhor nos ajude a confiarmos mais a nossa vida financeira ao Senhor. Senhor, como nós queremos que a nossa pesca, o nosso trabalho seja bem sucedido. Ajuda-nos em nome de Jesus. Ajuda-nos em nome de Jesus, e traga, Senhor Deus, pescarias, pescas sobrenaturais. Traga, Senhor Deus, sobre nós como igreja, um mover sobrenatural, Senhor, sobre o nosso trabalho. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra, Senhor Deus, é que movimenta, a Tua palavra é que nos dá destino, a Tua palavra é que gera, Senhor Deus, essas situações, e nós queremos nos mover, nós queremos ver o Teu mover, Senhor, na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa vida financeira. Vem, Senhor, sobre nós e ajuda-nos a confiar no Senhor, a confiar, Senhor Deus, que o Senhor tem para o nosso ministério, Senhor, um tempo novo, Senhor, um renovo, Senhor, uma brisa, Senhor, um vento, Senhor, algo do Senhor que vai trazer refrigério, que vai trazer um sopro sobrenatural. Senhor, Espírito Santo, sopra sobre nós nessa noite, desse Teu sopro, desse Teu renovo, dessa Sua graça sobre o nosso ministério. Alinha-nos nessa noite, não, Senhor, com as necessidades do nosso coração somente, mas, Senhor, alinha as nossas necessidades ao Teu propósito, aquilo que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor fará, Senhor Deus, em nome de Jesus, no nosso ministério. Senhor, não nos deixa perdidos, alinha nosso coração, alinha os nossos sentimentos, alinha a nossa visão, alinha-nos nessa noite com o que o Senhor está fazendo neste lugar e no nosso ministério, Senhor. Senhor, nós oramos por nós como igreja, para que o Senhor ajude-nos como igreja a confiarmos no Senhor, a confiarmos de tal maneira, Senhor, que nós, nesses dias ainda, Senhor, neste mês de março, nós possamos ver coisas sobrenaturais do Senhor no nosso meio. Ajuda-nos a confiar, a ir além, a ter um momento, Senhor Deus, novo na Sua presença, como igreja. Ajuda-nos, nós queremos ver, e para isso nós dispomos o nosso coração, a nossa vida em obediência, em honra ao Senhor. Alinha, Senhor, a nossa visão, o nosso coração, de maneira individual, de tal maneira que no todo, no conjunto, Senhor, nós estejamos alinhados com aquilo que o Senhor está trazendo sobre essa igreja. E nós queremos, como os discípulos, Senhor, no final, em cada milagre que o Senhor fizer no nosso meio, em cada bênção que o Senhor derramar, o Senhor trazer no meio da igreja, nós queremos fazer como os discípulos, nós queremos pegar os peixes, a primícia dos peixes, e levar ao Senhor, porque nós sabemos que o Senhor não precisa, o Senhor tem, o Senhor é dono do ouro, da prata, de todas as coisas, mas nós queremos aprender a Te honrar como a Ti é devido, Senhor. Nós queremos levar as primícias do nosso esforço, da nossa vida, das nossas finanças, do nosso trabalho, Senhor Deus, do nosso ministério. Nós queremos levar, queremos Te honrar, Senhor, e queremos pedir que o Senhor veja isso como
uma forma de quanto nós estamos confiando no Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Se você já veio receber oração. Senhor, nós te agradecemos nessa noite por sua palavra. Te agradecemos porque nós cremos que o Senhor está nos desafiando a confiarmos mais no Senhor. E nós queremos dizer um sim. Nos ajuda, Senhor. Aos cansados, aos que estão desanimados, nós queremos que nessa noite o Senhor trouxe renovo. Nós queremos que o Senhor trouxe, Senhor, de maneira sobrenatural uma palavra para esse coração. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, sobre todos nós como igreja, nós queremos pedir nessa noite, Pai, que o Senhor nos alinhe, todos nós, porque nós queremos que todos nós possamos confiar mais e ter mais experiências com o Senhor. Libera, Senhor, sobre nós sempre o Teu rema, a Tua palavra, a Tua direção. Faz sempre no nosso meio os Teus sinais, os Teus milagres. Espírito Santo, extraia sempre de nós as primícias para o Senhor Jesus, porque nós queremos entregar o nosso melhor, o melhor dos nossos dias, da nossa fé, da nossa confiança. Senhor, despede o Teu povo abençoado nessa noite. Leva-nos em paz para nossa casa, Senhor, cheios da Sua presença, guardados e cuidados. Leva-nos, Senhor Deus, confiantes, Senhor, e com expectativa, Senhor, de que coisas novas o Senhor fará. Que do lado aqui à nossa frente, hoje, talvez em casa, amanhã, esse mês, nós vamos ver o resultado da pesca maravilhosa, Senhor. Porque o Senhor vai nos ensinar a confiar mais no Senhor. E quando nós não confiamos, Senhor, nós pedimos perdão. Perdoe quando nós não confiamos no Senhor. Em nome de Jesus, leva-nos em paz para nossa casa, Senhor. Igreja, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso amado Jesus, aquele que nos ama, que amou Pedro, amou os discípulos e nos ama também. Aquele que vem com a sua alegria pela manhã, ainda que o choro tenha durado a noite inteira. Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa força. Que tudo que Jesus tem, quem Ele é, e as revelações e as santas manifestações do Espírito Santo estejam conosco, nos acompanhem e nos levem a esse nível de confiança que nós precisamos ter hoje, ainda hoje, este mês, em nome de Jesus. Amém, amém. Deus te abençoe. Abraça a pessoa que está ao seu lado. Deus te abençoe, vá em paz. Se você ainda precisa de oração, você pode vir à frente. Os pastores e o ministério profético estarão aqui para orar por você. Se você não precisa, vá em paz. Deus te abençoe.